Estarmos aqui. Esta noite nós estamos iniciando uma campanha de 3 quintas. Às vezes eu faço de 4 semanas, às vezes 7, às vezes 3. Conforme Deus dá a direção, nós temos uma campanha. E esta campanha, ou alguns chamam de corrente, antigamente se chamava de corrente. Quando eu comecei a igreja, na igreja era corrente. Até eu me converti. Comecei o processo de conversão indo 7 vezes à igreja. E, na verdade, eu perdi as contas no meio desses 7. Fiquei até hoje, 34 anos para mais. Então, eu creio muito na corrente, na campanha, quando a gente faz um propósito com Deus. Uma coisa é a gente vir na igreja, vir nos cultos. E outra é fazermos um propósito. De estarmos tantos dias ou tantas semanas na presença de Deus. É como nós orar. Eu creio que todo mundo aqui ora todo dia, amém? Agora, quando a gente faz um propósito com Deus de orar todos os dias, em tal horário, é diferente. É diferente. Deus opera de uma forma também diferente. Então, eu tenho certeza que Deus vai operar de uma forma diferente na tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero que você abra o livro de 2 Reis, capítulo 4. Reis, capítulo 4, versículo 1. Fala de uma viúva. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos, para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas de todos os vizinhos, vasilhas vazias, e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. E partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses chegavam às vasilhas e ela a enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. E ele respondeu: não há mais vasilhas, nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela a saber fazer o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam com o resto. Sentado mesmo, feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga: Senhor, fala com Deus. Deus maravilhoso e eterno, nós te pedimos, abre nossa mente, nosso entendimento, que possamos ouvir e compreender a tua palavra, Senhor. Torne ela viva dentro de nós, e que haja, Senhor, um desejo de viver aquilo que temos aprendido, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. É uma passagem bem conhecida, e é um tema bem amplo que ela relata aqui, e nessas 3 quintas-feiras eu vou estar lendo esse mesmo texto e ministrando uma palavra sobre ele. E nesta noite o título da mensagem de hoje é: o azeite como bênção e provisão de Deus. E a Bíblia diz que onde é cheiro de azeite tem a bênção de Deus, amém? Você tem que ter o cheiro do azeite. Você tem que chegar, o azeite na Bíblia é falado de azeite e algumas vezes óleo. O azeite para cozinhar e o óleo para nos ungir. E esses dois, eles se difundem muitas vezes na palavra de Deus. E a nossa casa, ela tem que ter esse azeite. Ela tem que ter o cheiro do bálsamo de Deus, que é usado para cura, para libertação, para restauração. A palavra de Deus diz lá no Salmos, Davi, unge a minha cabeça com óleo, e faz meu cálice transbordar. Então nós precisamos do azeite na nossa vida. Amém? Amém.
praticamente todas as comidas, né, são usadas azeite. Algumas um pouco mais, né, como a fritura, né, e a outras um pouco menos, que bota só um fio de azeite, não é isso que as cozinheiras falam, né, para fazer tal comida, mas é necessário o azeite. Assim como é necessário o azeite, o óleo de Deus na nossa vida. Sem o óleo, nós não somos nada. E muitas vezes, quando o azeite está terminando, quando a provisão está terminando, essa mulher, ela estava viúva de um homem temente a Deus, né, de alguém que servia a Deus, estava passando por dificuldade financeira, mostrando que, né, não é porque nós estamos na casa de Deus, nós servimos a Deus, que não podemos ou não vamos passar por algum momento de dificuldade. Ela passava e estava prestes a perder os filhos por causa da dívida. Se a gente olhar nos dias de hoje, trazer essa passagem do dia de hoje, não é difícil encontrar famílias sendo destruídas por causa de dívidas, às vezes viúva, às vezes viúvo, outras vezes os filhos já órfãos dos dois, às vezes nenhum dos dois viúvo, né, o casal ali, mas os filhos sendo entregues, né, levados em como dívida de tráfico, sendo levados pelas drogas, pela prostituição e por tantas outras coisas ruins, sendo destruída, porque falta algo, falta a provisão. E aqui eu posso colocar que o que faltava nessa casa era a provisão de Deus, para que ela fosse abençoada. E essa provisão veio através do azeite. E nos dias de hoje acontece muito isso. Mas quando Deus entra nesse lar, ou entra no lar nos dias de hoje, com a provisão dele, com o azeite dele, a casa é restaurada. Amém? O marido morreu, os filhos já estavam indo, não tinha dinheiro, e os credores chegando. Tristeza. Desastre total. Né? Talvez a gente não esteja nesse ponto, mas em algum desses pontos. De repente, está lá os credores chegando. Não indo na casa, mas mandando mensagem, né? Mandando mensagem. Quem sabe, né? O dinheiro terminou, olha para um lado, para o outro, né? Revira as roupas velhas, né? As roupas que estão guardadas no cabide. Né? Já fiz isso, irmãos. Na época, né, que a gente passou por dificuldade, e Deus proveu que achei dinheiro dentro do bolso, um casaco, né? Às vezes de calça, estava guardado no pé, nem sabia que ele tinha dinheiro, mas eu creio que era Deus, né? Volta e meia lá procurar dinheiro nos bolsos, né? Porque o dinheiro se foi. Essas coisas nós estamos livres disso. E isso muitas vezes mata o nosso sonho. A gente perde a esperança, perde a fé em Deus até mesmo, e fica pensando: o que vai ser de mim agora? Né? Não tenho nada em casa, né? Vão levar meus filhos, a minha casa está se destruindo, meu marido já foi, aqui relata que ele morreu, mas outra vez o marido abandonou o lar, ou a esposa abandonou o lar, está tudo se destruindo, é aquele sonho de uma família abençoada, né? De um casamento até que a morte nos separe, ou de um casamento, né, abençoado, de criar os filhos no caminho, tudo certinho, de abrir o armário, ter as coisas, da prosperidade. Ele vai morrer. Era nesse estado que esta mulher se encontrava. E muitas vezes nós, em algum momento, nos encontramos num estado parecido com este, onde nossos sonhos, né, parece que estão morrendo. Aquele projeto que a gente tinha, né, e começou a desenvolver, daqui a pouco parece que fica impossível de realizar, e o nosso sonho parece que vai morrer. A gente vai desistindo dele. Mas Deus chega com provisão para restaurar os nossos sonhos, as nossas esperanças. Amém? Amém. A bênção só acontece quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós oramos. Essa mulher, quando ela se vê naquela situação, ela vai ao profeta. O profeta naquela época ele representava Deus. Ele era o representante oficial de Deus. E ela vai direto nele. Porque ela não podia, naquele tempo, não é como hoje, que nós podemos
dobrar os nossos joelhos, ou até mesmo em pé, deitado, de qualquer forma, nós podemos chegar e clamar a Deus, né? Porque a palavra diz, clama a mim e eu responder-te-ei, né? Quando nós podemos clamar, mas naquele tempo não tinha, né? Era só o profeta que falava com Deus, e Deus só falava com o profeta, e mandava recado para os outros. Era assim que acontecia. Então, quando ela vai ao profeta, ela está indo a Deus. Ela clama a Deus, e a bênção só acontece quando ela clama. A viúva, ela vê em desespero, ela vai de encontro ao profeta e diz, eu estou precisando, né, de um socorro. Mas muitas vezes tem pessoas que estão lá no fundo do poço e não clamam, não pensam. Muitas vezes por orgulho, né, outras vezes por vergonha, e elas ficam como aquela outra mulher lá, né, que assim, vai tudo bem, mas só que ela nunca chega no profeta, ela nunca chega em alguém que possa ajudar e dizer, eu preciso de ajuda. E ela, quando ela clama, Deus começa a operar na vida dela. Nós temos que pedir. Vê para o teu irmão aí, você tem pedido a Deus aquilo que você precisa? Você tem falado com Deus e dito, está feia a coisa, está difícil em tal área, Senhor, eu preciso de ajuda? Que a gente quer chegar a Deus bonitinho, né? Falando bonito, ó Deus, maravilhoso, obrigado por isso, por aquilo, amém. A gente não quer falar, Senhor, eu estou arrebentado, eu não estou conseguindo, Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor, a minha vontade é sair correndo daqui, a minha vontade é nunca mais voltar neste lugar, né? Não é feio. Ela queria maquiar diante de Deus, e ela clama a Deus. A viúva clamou a Deus, e ele respondeu, através do profeta. Ele respondeu. Deus tinha ordenado, através do profeta, a bênção para ela. E a bênção vem por intermédio de um profeta de Deus. E nesta noite, eu quero profetizar na tua vida bênçãos. Amém? Toma posse da tua vitória. Aquilo que você está precisando. E você vem nesta noite clamar, toma posse. Toma posse. É o emprego, né? É na família. Não importa qual seja a área. Tome posse pela fé. Se você clamou a Deus, o Senhor traz resposta ao teu coração. Amém? Mas temos que clamar a Deus. A bênção só chega com ousadia, né? Temos que ter coragem. Imagine aquela mulher, e eu fico pensando, né? Uma coisa eu sei, ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Ela se dava bem com todo mundo. Hoje a pastora está conversando com uma mulher, né, que tem um comércio, e ela contou depois para mim, conversando com a mulher, e ela contando que ela veio morar em Torres, e a vontade dela era ir embora de volta, porque não conhecia ninguém, e estava meio desesperada, e aconteceu um incidente com a filha, que se machucou, né, o marido trabalhando, ela não tinha mais ninguém aqui, ela disse que em poucos minutos, encheu de vizinhança na frente da casa dela, já levaram para o hospital, socorreram ela, ajudaram, e ela disse para o pastor assim, ó, nem a minha família, né, fez tanto que essa vizinhança que fez. Onde eu morava, ninguém fazia nada, os vizinhos nem se envolviam com nada. E aqui correu tanto vizinho para ajudar, que eu nunca mais vou embora dessa cidade. E está aí até hoje, não sei quantos anos ela está aí, muitos anos, até hoje. Um bom relacionamento com os vizinhos. E essa mulher tinha. Então, quer ser abençoado também? Tenha um bom relacionamento com os vizinhos. Agora imagina, você mesmo tendo um bom relacionamento, você manda os teus filhos pedir umas bacias, né? Umas latinhas, vazio. Para quem você quer? Para encher de azeite. A mãe mandou pedir. Para quê? Ela mandou pedir. Imagina a cena, né? Aqueles dois guri correr de casa em casa pedindo vasilha. Tem que ter ousadia para isso. Para crer nisso também. E trazer para de casa ali, e você vê que não começaram a encher. Foi só trazendo. E o tamanho da fé deles de trazer as vasilhas foi o tamanho da bênção. Mostrando que quando eu creio, né, no milagre, quanto maior eu crer, maior vai ser o milagre. Quanto mais louco é ser, né, aquilo que eu estou fazendo, que Deus mandou, maior vai ser o milagre.
ela foi ousada em pedir vasilhas. O profeta falou, não poucas, né? Não poucas. E ela pediu muitas vasilhas. Muitas vasilhas. E foi abençoada. Nós temos que confiar no Senhor. Que o que Ele falou vai acontecer. Não importa, né? Não importa quão difícil pareça, quão louco pareça aos nossos olhos, né? Se nós tivermos coragem, ousadia para obedecer, nós vamos ser abençoados. Amém? Né? Eu posso dar um exemplo bíblico aqui, né? Mais um exemplo. Lá quando aquela turma toda lá de Israel estava em volta de Jerusalém, né? E Deus manda eles rodear, né? Os muros. 6 dias, né? Uma vez por dia, no 7º dia, 7 vezes. E os muros caem. Parece loucura? Parece. O que vai mudar? Mas os muros caíram. Amém? Quem sabe, né, quando eles rodeavam lá quietinho, os soldados, né, ficavam olhando em cima do muro e rindo, debochando. Quem sabe, quando você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, que parece uma loucura, né, os teus vizinhos vão te criticar, vão falar alguma coisa, né, mas se você crer, Deus vai abençoar. Amém? Amém? O que tens, né? O que tens? Ele pergunta, o que tem em casa? Será usado na tua vitória. Aquilo que eu tenho, o meu potencial, a minha vida, os meus recursos, por menor que seja, isso será usado para a minha vitória. Isso será usado para a tua vitória. Ela tinha só um pouquinho de azeite. Azeite, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ah, eu tenho muito pouco, não dá. Eu me lembro da história, né, de uma irmã, uma das vezes que a gente passou, que ela, um dia foi falar comigo assim, pastor, eu queria tanto ser dizimista na igreja. Né? Eu disse, irmã, e qual o problema, né? Isso eu não me meto, né? É Senhor e Deus. E ela falou assim, pastor, que eu ganho, eu não trabalho, então eu ganho, de vez em quando eu ganho um dinheiro aqui, ali dos meus filhos, meu marido dá um dinheiro, né? Mas é tão pouquinho que eu fico com vergonha de trazer. Eu disse, irmã, Deus não olha para a quantidade, não olha para a tua fidelidade. É você e Deus, esperar assim, né? Se você tem o desejo de fazer, faça. Né? Então ela, que achava tão pouquinho aquilo, ela começou a ser fiel. E Deus começou a abençoar a vida dela. Não só dela, mas da família dela, porque o marido não ia da igreja, da família dela. Ela morava numa casa precária, de madeira. Né? Deus começou a abençoar tanto a casa que, né, a família, que elas construíram uma casa nova, bonita. Tudo porque ela usou, né, o que ela tinha. Então, quando eu, né, me disponho com aquilo que eu tenho, né, com o meu recurso, com o meu talento, Deus opera. E aquela mulher tinha um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite para encher, né, eu creio que uma casa toda de azeite. Um pouquinho. E não foi pouco azeite, porque foi paga toda a dívida. Toda dívida. E ela viveu com isso. Então não foi pouca coisa. Alguns, foi algumas vasilhas. Não, foi bastante. Porque ela pagou toda a dívida e a dívida dela não era pouca, porque eles iam levar os 2 filhos no lugar da dívida. Ela pagou toda essa dívida e diz a palavra que ela viveu com o que sobrou. E creio que viveu bem, porque Deus nos dá, Ele nos dá em abundância. Amém? Então usou o que tinha. O que ela tinha era só um pouco de azeite. E foi o que Deus usou para abençoar ela. O que você tem? O que você pode oferecer para Deus te abençoar? Ela pagou as contas e viveu o que sobrou. Ela aproveitou, né, a bênção que recebeu de Deus. Amém? Amém? Então o que eu tenho, que eu posso fazer para mudar a história da minha vida? Não estou falando aqui de recurso financeiro, mas o que eu tenho? O que eu posso fazer? Porque eu estou com uma dívida financeira, eu estou desempregado, não tenho. Mas eu tenho um pouquinho de farinha aqui, um pouquinho de azeite. Eu posso fazer uns 2, 3 pão aqui sem vender. Eu posso fazer um pacotinho de bolacha e vender, pegar esse dinheiro, comprar um pouco. O que
você tem. O que você tem, né? Qual o talento que você tem que você pode desenvolver para poder ser abençoado. Deus muitas vezes está só esperando isso. Você diz assim, ó, Senhor, o que eu tenho é isso. O que eu tenho é esse talento. Senhor, o que eu tenho é isso. Deus vai dizer, pega as vasilhas. Pega as vasilhas. Pega as vasilhas. Tem que aproveitar a bênção pelo Deus. Amém? Temos que nos dispor a usar o que temos, pois a partir do que temos é que Deus vai nos abençoar. Amém? É a partir disso que Deus vai nos abençoar. E nesta noite eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero orar contigo nesta noite. Eu não sei qual a tua necessidade. Eu não sei, né, o que você precisa. Mas eu sei que Deus tem para te dar. Deus tem vitória para te dar. O azeite da bênção e da provisão chegou naquela casa, naquela viúva, e transformou a vida dela, transformou a realidade da casa dela. O azeite que você hoje vai levar para casa vai transformar a realidade da tua vida, da tua família, se você realmente crer. Amém?